E se a gente tivesse 7 dedos em cada mão? Antes de mais nada, o recado de sempre: se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, dê um like. Este é mais um vídeo da série sobre criatividade. E a gente está falando sobre os bloqueios que impedem a criatividade. E eu comecei o programa com uma pergunta meio esquisita. A pergunta era: e se a gente tivesse 7 dedos em cada mão? Aí você fala: mas que pergunta louca. Tem nada a ver, como assim 7 dedos? Vamos ser mais práticos, vamos pro ponto. Você fica divagando, fica falando umas besteiras. Pois é, pessoal, esse é o nosso problema, esse é um bloqueio grande. A gente quer ser sempre prático, objetivo, ir pro foco, ir pro ponto. A gente não se permite dar umas voadas. Mas se a gente voasse um pouco mais, talvez a gente conseguisse pensar umas coisas bem diferentes. Claro que é loucura ter 7 dedos na mão, né? Mas enfim, se tivesse, talvez existissem outros instrumentos musicais. E se os dedos seriam todos iguais? E se tivesse 2 polegares numa mão? Pensou? Numa mesma mão, 2 polegares. Talvez fosse mais fácil para pegar coisas, eu não sei. Enfim, permita-se voar um pouco. Vou dar um exemplo, que às vezes as pessoas falam assim: mas isso não leva a nada? Para que isso? A gente tem que ser prático. Se a gente não for prático, a gente fica perdendo tempo e não chega a lugar nenhum. Não é bem assim. Olha essa história que aconteceu. É um caso muito citado, o pessoal chama de case, não é? Mas é um caos, é uma situação que aconteceu numa empresa que trabalhava com porcelana. Sabe porcelana? Xícaras, assim, tudo chique, sabe, de porcelana. O problema é que depois que você produz, na época não tinha os recursos que nós temos hoje para embalagem. Hoje o pessoal bota uns sacos plásticos cheios de ar, um monte de coisinha assim, de isopor. Bacana, foram inventando. Mas você sabe qual era a solução que se dava para isso na época? O pessoal embrulhava as peças com jornal, com bastante jornal. E assim não havia risco de uma bater na outra e quebrar. Então eles botavam o jornal amortecia e aquilo era colocado dentro de uma caixa e depois era transportado. Qual o problema da solução embrulhar com jornal? Jornal é coisa fácil de conseguir, sem conta de montão. O jornal usado não serve para nada. Hoje serve para o pessoal colocar para cachorro, para gato, essas coisas, né? Mas na época não servia para nada. O jornal usado acabou, é lixo. Então, vende por quilo, vende por peso. O que o pessoal fazia? Pegava jornal velho e embalava. Mas a empresa estava enfrentando o problema, porque o pessoal, quando ia embalar, pegava o jornal, aí de repente tinha uma foto bacana, tinha alguma notícia, jogo de futebol, sabe, alguma coisa assim? Aí eles paravam e falavam: olha que legal isso aqui, você viu isso daqui? E o serviço de embalar atrasava. Então o pessoal falou: precisamos dar um jeito de fazer isso ir mais rápido, não poder perder tempo. E aí começaram a pensar algumas ideias do que fazer, né? Começaram a dar uma delirada, começaram a divagar. E se a gente usasse jornal japonês? Mas jornal japonês, ninguém entende japonês aqui, tá certo, mas de vez em quando tem foto, aí os caras vão parar para ver foto. E depois, onde é que você vai arranjar jornal japonês de monte aqui? Tá certo. E jornal árabe, mesma coisa, onde que você arranja? Não tem jeito. E aí, até que uma das pessoas que estava na reunião, assim, dando uma de louca, assim, falou assim: vamos pegar os funcionários e furar os olhos deles. Aí a turma olhou assim, falou: pô, que coisa desalmada, né? Isso nem pode falar. Mas eles escreveram. E depois foram analisar as ideias. E você sabe que a ideia escolhida foi essa última que eu falei. Não que eles tenham resolvido furar os olhos dos funcionários, mas eles pensaram assim: e se a gente contratasse pessoas que têm muita habilidade com as mãos e não enxergam? Porque normalmente o cego tem muitas habilidades com a mão. Essa pessoa pode embalar direitinho e não vai ser atraída para ficar vendo imagem, foto, coisa que o valha. E além do mais, a gente vai dar uma oportunidade de trabalho digna para uma pessoa que precisa trabalhar. Então, vamos substituir o nosso pessoal da área de embalagem por pessoas que tenham graves deficiências visuais. E assim eles fizeram e acabaram virando um case, foram elogiados porque deram emprego, geraram emprego, fizeram um programa de inclusão, trabalhando em cima de uma situação que nasceu de uma ideia de uma pessoa que não era prática.
Entenderam? Às vezes a gente precisa se permitir voar. Voar não é pecado. Depois, você pega aquilo que você fez do seu delírio mental e pensa se aquilo faz algum sentido, se é possível dar algum tipo de ajuste e, de repente, você tem uma ideia criativa. Tudo bem ser prático, tudo bem, mas a gente precisa usar a imaginação. Pergunte-se mais, e se? Permita-se delirar. É através da imaginação que poderemos inventar um mundo totalmente novo.